e irmãs do grupo de reflexão bíblica São Jerônimo. Depois de termos vivido as alegrias do tempo do Natal, iniciamos o tempo comum, tempo no qual somos convidados a aprofundar nosso seguimento àquele que participou da mesma condição dos filhos e filhas. Com estas palavras, a primeira leitura deste dia 11 de janeiro, quarta-feira da primeira semana do tempo comum, qualifica Jesus, aquele que devia fazer-se em tudo semelhante aos irmãos. O trecho que escutamos na liturgia é da comumente chamada Carta aos Hebreus, embora seja difícil caracterizar tal escrito como uma carta, posto que os elementos epistolares são praticamente inexistentes e ainda é difícil definir quem são os destinatários do escrito, dado que não há indícios textuais que nos permitam identificá-los. A tradição posterior definiu tal escrito como Carta aos Hebreus e assim iremos chamá-lo. Com efeito, isso em nada diminui a importância deste rico escrito neotestamentário, sobretudo quando pensamos na pergunta que Jesus faz a cada um de seus discípulos e discípulas de todos os tempos. E vós, quem dizeis que eu sou? A Carta aos Hebreus responde a esta pergunta de Jesus de uma maneira original, pois dá a Jesus o título de sumo sacerdote com os seguintes qualificativos: misericordioso e digno de fé, de confiança nas coisas referentes a Deus. Seguindo as etapas de composição literária da Carta aos Hebreus, o trecho que nós escutamos na liturgia de hoje, Hebreus 2, 14 a 18, apresenta-se como conclusão de uma profunda reflexão sobre o nome de Cristo. De fato, o anúncio deste tema já é apresentado em Hebreus 1, 4, onde, ao falar da relação do Filho com os anjos, o autor nos afirma que ele, o Filho, se tornou tão superior aos anjos quanto o nome que ele herdou. Refletir sobre o nome de Cristo, e dado o significado do nome na tradição bíblica, é refletir sobre o significado da pessoa de Cristo. Certamente esse exercício discipular deve ser o exercício que todos nós, seguidores e seguidoras de Jesus, devemos fazer. Qual o significado da pessoa de Jesus para mim, para nós? É interessante perceber que, ao lermos a Carta aos Hebreus, a reflexão sobre o nome de Cristo prepara uma afirmação original nos escritos do Novo Testamento, segundo a qual Jesus Cristo é sumo sacerdote. A Carta aos Hebreus elabora a sua reflexão sobre o nome de Cristo em duas etapas. Primeiro, afirmando a dimensão divina deste nome. Jesus Cristo é Filho de Deus. Depois, indicando que este Filho é solidário com seus irmãos e irmãs na carne e no sangue. Não se trata, certamente, da reflexão dogmática posterior ao escrito da Carta aos Hebreus sobre as duas naturezas de Cristo. Se trata, sobretudo, de apresentar a pessoa de Jesus Cristo em uma dupla modalidade. Diante de Deus, ele é filho, perante os seres humanos, ele é solidário. É assim que Jesus Cristo é proclamado sumo sacerdote, pois ele é capaz de fazer essa mediação perfeita entre Deus e os seres humanos. Neste sentido, estas indicações exegéticas nos ajudam a refletir sobre as afirmações que escutamos na primeira leitura de hoje, Hebreus 2, 14 a 18. O homem Jesus, mesmo sendo filho, por solidariedade, participou da mesma condição de seus irmãos e irmãs, assumiu a fragilidade da carne e do sangue. Assim se expressa um grande especialista da Carta aos Hebreus, Albert Vanois. Ele assumiu a condição humana justamente para afrontar a morte humana e mudar completamente o significado desta morte. Portanto, ao assumir a frágil condição da carne e do sangue, Jesus reduz à total impotência o princípio da morte, para libertar todo homem e mulher do medo que lhes sujeitava à escravidão. Neste ponto, a Carta aos Hebreus nos faz lembrar o brado paulino na primeira carta aos Coríntios ao retomar o profeta Oséias segundo a versão grega: ó morte, onde está a tua vitória? Ó morte, onde está teu aguilhão? Estas reflexões reconfortam, pois não há mais por que ter medo da morte. Por causa de Cristo, a morte,
que antes causava tremor e temor, pode ser agora um caminho que conduz a Deus. Mas certamente a originalidade deste trecho que escutamos na liturgia está na profunda afirmação segundo a qual, para se tornar sumo sacerdote, Jesus Cristo devia fazer-se em tudo semelhante aos seus irmãos. Ora, no Antigo Testamento, o sumo sacerdote recebia sua consagração sacerdotal por meio de um complexo sistema ritual que o separava da esfera profana e o lançava na esfera divina. Para tanto, basta lermos Levítico 21. Tal sistema ritual impedia, sobretudo, o contato daquele que era escolhido como sacerdote com a morte, pois se via uma incompatibilidade completa entre a corrupção da morte e a santidade divina. Cristo torna-se sumo sacerdote de maneira totalmente inversa àquele do sacerdócio levítico antigo. É por meio da solidariedade total com seus irmãos, inclusive na morte, que ele manifesta sua consagração sacerdotal. É por isso que os qualificativos deste sacerdócio de Cristo exprimem sua capacidade de relação, seja com os homens, diante dos quais Cristo é misericordioso, seja perante o próprio Deus, diante de quem ele é digno de fé. Esta maneira de apresentar o sacerdócio de Cristo nos instiga a pensar sobre como vivemos nosso sacerdócio de batizados e batizadas. Só é possível assumir nossa vida de povo sacerdotal na solidariedade e proximidade com todos, mas, sobretudo, na solidariedade com aqueles que sofrem as ameaças da morte. É na proximidade com a carne e o sangue dos mais vulneráveis que nos unimos ao Cristo, sumo sacerdote, para assim nos apresentarmos dignos diante de Deus. Que assumamos nossa dignidade sacerdotal no exercício do amor. Boa reflexão a todos.